No Saber Direito desta semana, Cristiano de Souza apresenta um curso sobre direito condominial. O professor aborda as noções gerais sobre condomínios, as normas internas, as funções de um síndico, o poder das assembleias presenciais, das assembleias eletrônicas e sessões permanentes. Está no ar a aula 2. Olá pessoal, meu nome é Cristiano de Souza, estamos aqui na Saber Direito da TV Justiça para mais uma aula sobre direito condominial. Na aula de hoje, vamos conversar a respeito de normas internas em condomínio. Para a gente começar, nós temos que entender uma situação que é como surge qualquer tipo de norma. Nenhuma legislação, nenhuma norma nasce do nada. Não brota do chão. Ela advém de algumas situações e condições, às vezes históricas, análises sociológicas, condições que a própria sociedade vai trazendo ao legislador. No caso do condomínio, nós não estamos falando de nada diferente. Todas as normas dentro do condomínio são normas que a legislação permite que exista. Ou seja, que o condomínio se auto-administre. E nesta auto-administração, a coletividade do condomínio vai ter que observar como ela se comporta frente à administração, frente ao uso das áreas comuns, frente a todas as estruturas do condomínio. Com isso, vão aparecendo normas que vão regulamentar o comportamento daquelas pessoas. Vai ter algumas normas que são de caráter administrativos. Quem vai administrar? Como vai administrar? Até que ponto nós podemos mexer nestas normas e como nós vamos mexer nestas normas? E, de certa forma, aqueles que ultrapassam os limites que a norma permite, o que vai acontecer com eles? Dessa forma, nós vamos ter as normas dentro do nosso ordenamento, seja na nossa sociedade, seja dentro do condomínio, com uma observação muito importante. Toda vez que nós falarmos de direitos dentro do condomínio, nós estamos falando de uma visão do todo para com uma pessoa. E toda vez que nós falarmos de dever, nós vamos estar invertendo esta regra. E uma pessoa vai ter que observar o todo. Isso é importante dentro do condomínio porque eu estou compartilhando a propriedade. É algo que é meu, mas que também é do meu vizinho. E para que a gente possa, todos que formam este condomínio, utilizar de forma adequada o condomínio, temos que sentar e criar regras de forma democrática. E vamos aqui colocar uma observação. O condomínio é um instituto democrático onde quer que ele exista. Até mesmo na República da China. Apesar de ser uma república comunista, também tem condomínio lá e tem um código civil, agora, recente, pós-pandemia. Foi o primeiro código civil da China. E também, no capítulo que fala de condomínios, fala desta condição democrática, de que alguns assuntos devem ser tratados pela coletividade que mora, que usa o condomínio. Muito que bem. Quais são as normas dentro de um condomínio? Nós vamos ter a instituição do condomínio, nós vamos ter a convenção do condomínio, nós vamos ter o regimento interno do condomínio. Às vezes, vamos ter até complementos do regimento interno, normas de conduta, normas como nós vimos na aula passada da Lei Geral de Proteção de Dados, normas regulatórias dadas pelo controlador de como vai ser estas questões da Lei Geral de Proteção de Dados.
no condomínio. São normas complementares. Cada uma delas tem um assunto específico e possivelmente, deve ter um quórum específico para poder alterá-la, por uma preocupação. Qual preocupação? A preocupação de que eu não estou compartilhando a minha propriedade, então eu tenho que ter a representatividade desta coletividade representada ali naquele documento, para que haja alterações. Por isso que cada documento vai tratar de um assunto. Vamos falar primeiro da instituição ou especificação do condomínio. Pois bem, nesta instituição, ela é um ato que pode ser feito até mesmo por testamento. Esta instituição vai obrigatoriamente estar registrada no cartório de imóveis. É ela que institui o condomínio. Ela cria, a partir daquele momento, nasce o condomínio. E nesse nascimento, ela vai ter a identificação do que neste condomínio haverá. Todas as identificações de unidades, o que vai ter em cada unidade, as áreas, como que elas se comportam. Nesta instituição, também vai se trabalhar como cada área está representada no todo, como cada unidade condominial está representada neste condomínio. Vamos traduzir isso de uma forma muito simples. Vamos pensar que o condomínio seja uma pizza. Cada pedaço da pizza é uma unidade condominial. Cada pedaço desta pizza tem uma representatividade no todo, na pizza toda. Essa representatividade ela é identificada numericamente por uma fração ideal. Esta é a forma de representatividade de cada um desses pedaços. A composição de todos estes pedaços juntos formam 100%. Finalizando, então, o condomínio, ou formando o condomínio. Se eu tirar um pedaço, já não é mais 100%. Então, tenho duas saídas. Ou eu não tenho um condomínio completo, ou eu tenho, por exemplo, para ratear uma despesa, um quadro de coeficiente de rateio que eu formei com aqueles outros pedaços que sobraram, novamente um quadro com 100%. Nesta situação, este conceito básico, ele inicialmente é traduzido na especificação do condomínio, nessa instituição do condomínio. Nele, eu tenho a identificação dos 100% de todas estas unidades, identificando, inclusive, cada unidade a sua destinação, que possivelmente vai nos dar a identidade do condomínio também. Então, se todas as unidades forem residenciais, o condomínio terá a destinação residencial. Se todas as unidades forem não residenciais, ou seja, o popular comercial, o condomínio será não residencial, popular comercial. Se as unidades forem um híbrido, ou seja, nós temos ali unidades residenciais e unidades não residenciais, estamos diferente de um condomínio chamado misto. Isso vai estar na instituição. A instituição, como primeiro documento que rege, inclusive, a propriedade deste condomínio. Esta instituição, ela é formada e vai ter também a sua alteração por 100%, por unanimidade. Só que temos uma exceção. Qual é esta exceção? Desde 2022, temos a exceção da destinação. A destinação das unidades, ela não vai ter o recebimento dos 100%. Ela vai ter o recebimento de 2/3. Por que destes 2/3? Isso advém da nossa pandemia. A pandemia acabou trazendo algumas dificuldades para os condomínios. Principalmente, primeiro, na sociedade, uma facilidade, né? A internet, a comunicação virtual, isso é uma facilidade que muitos negócios acabaram
virando home office. Isso impactou no mercado imobiliário. E o mercado imobiliário impactou no setor condominial porque os condomínios tinham uma destinação e, de repente, precisaram alterar a sua destinação. Só que para alterar a sua destinação, como destinação está ligada à instituição, precisaríamos de 100%. Opa, temos um problema. É difícil das pessoas se agregarem. É difícil as pessoas pensarem num objetivo comum, por N razões, aí avaliadas na sociologia. Então, temos uma norma alterada em 2022 pela Lei 14.405. Ela altera pela terceira vez o artigo 1351, colocando neste artigo 1351 a seguinte redação: depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos a alteração da convenção e agora, bem como a mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária. Esta lei, então, acaba traduzindo uma alteração da instituição para 2/3 no assunto específico de destinação. O restante de todas as outras matérias estão ali para ser alterados por unanimidade, porque mexem com a propriedade estrutura do condomínio. Uma outra norma que nós vamos ter é a norma com referência à convenção. Enquanto a instituição ela funda, ela cria o condomínio. A convenção vai formar, vai compor, ela constitui este condomínio. Constitui em que aspecto? Num aspecto administrativo. A convenção vai instituir num aspecto administrativo com quais assuntos? O artigo 1334 vai trabalhar este assunto. E ele é muito importante dentro dos condomínios. Por quê? Naquele degrauzinho da Constituição que permite que alguém faça ou deixe de fazer, se não em virtude de lei, o Código Civil, no artigo 1334, estabelece, então, o conteúdo que a convenção deve ter. Logo, o que pode e o que não pode acontecer dentro do condomínio na matéria administrativa. Quais seriam, então, o conteúdo desta convenção? No artigo 1334, nós temos ali a condição de que, primeiro, nós vamos... Isso está no 1336, 1333, 1334. A condição de que, primeira coisa, vai se repetir a parte da identificação das unidades e destinação delas, que é trazida na instituição. Vai se repetir na convenção. Daí, uma grande confusão que alguns fazem. De que, quando a gente altera a destinação, nós estamos alterando a convenção. Não. Ainda que seja pelo quórum muito semelhante, ou até mesmo igual, que é 2/3, nós estamos falando aqui na condição de alterar a instituição. Destinação não significa ocupação, ok? A destinação, então, ela está para residencial ou não residencial. Terminologia utilizada não só no direito condominial, como também no direito imobiliário, quando nós falamos sobre locações. A ocupação significa atividade. Até quando teve essa mudança do 1351, vieram alguns conceitos de que, olha, temos que tomar cuidado, porque um condomínio que hoje é de ocupação médica poderá excluir um contador que tenha escritório lá dentro. Não, não é possível. Porque a destinação é a finalidade, residencial ou não residencial. A ocupação é a atividade econômica que vai ser exercida lá dentro. Então,
A legislação fala de destinação. Então, essa destinação vai estar na instituição, mas vai ser repetida na convenção. O quórum para alterar a destinação, 2/3, porque eu estou alterando a instituição. Enquanto o quórum para alterar a convenção é de no mínimo 2/3. Cristiano, por que no mínimo? Frisar este no mínimo 2/3. Porque a própria convenção pode estabelecer um quórum maior. Como assim? Aqui nós vamos ter que viajar um pouco no Código Civil e ir para o artigo 2035. No artigo 2035, nós vamos observar que quando nós temos uma norma cogente, obrigatoriamente seguimos a regra do Código Civil. Um exemplo bem simples. A multa moratória que foi automaticamente, em 11 de janeiro de 2003, quando entrou em vigor o Código Civil, alterada para 2%. Não era uma matéria que o condomínio poderia tratar. No entanto, é conteúdo da convenção também estabelecer os quórums. Neste sentido, a convenção pode ser alterada por um quórum maior do que diz o 1351, mas não com um quórum menor. Por isso, algumas normas de corregedoria dos tribunais de justiça que disciplinam a matéria perante aos cartórios extrajudiciais estabelecem que a alteração de convenção será com, no mínimo, 2/3. Mas, Cristiano, qual é o conteúdo da convenção? Vamos lá. O conteúdo da convenção. Primeira coisa. Cota proporcional. Modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio. Parece simples, mas ele nos traz duas ideias muito importantes. Primeiro, cota proporcional. Há a possibilidade, então, da convenção estabelecer uma regra para a cota de participação financeira nas despesas que não seja semelhante à fração ideal. O 1336, inciso 1º, ele diz que é dever contribuir de acordo com a fração, salvo disposição em contrário em convenção. O 1334 estabelece que em matéria de convenção, não é de regimento, é de convenção, é trabalhar cota proporcional. Possível, então, em multicondomínios, condomínios muito grandes, condomínios mistos que possuem shopping, hotelaria, apartamentos não residenciais, apartamentos residenciais, unidades não residenciais, unidades residenciais, possuem uma gama de setores dentro do condomínio, é possível de ele estabelecer quadros de rateios diferenciados, que não sigam a fração ideal. Porque a fração ideal identifica a unidade na coletividade, identifica a unidade junto à massa condominial para assuntos que, por exemplo, peso do voto. E até mesmo o peso do voto pode ser alterado. Ele vai poder ser alterado de acordo com a convenção, mas isso fica para a aula de assembleias. Pois bem, então a cota proporcional é matéria de convenção. Um modo de pagamento também. Por isso que nós aconselhamos, quando houver uma alteração de convenção, hoje, você consiga colocar algo aberto, de que você consegue fazer o pagamento por boleto, fazer o pagamento por Pix, ou um outro meio assemelhado no futuro que pode surgir. Essa é a forma de um modo de pagamento. E esse boleto não precisa vir impresso, ele pode ser digital. Estabelecendo isto dentro da convenção, não há nem dúvidas, nem discussão a respeito dessa questão, porque é matéria de convenção. Uma outra matéria
que nós vamos encontrar dentro das convenções é a matéria da forma da administração. Sim, o código ele é bem aberto. Lembra da primeira aula? Normas abertas. Possibilidade da própria coletividade se regrar. Como ela vai regrar a forma da administração? Bom, aqui ela vai trabalhar com todo o assunto necessário possível. Primeira delas é quem vai representar o nosso condomínio, quem será o síndico deste condomínio para administrar este condomínio. Pode haver, de repente, a condição de que não teremos dentro deste condomínio síndico externo, somente síndico proprietário. O 1347, que trata sobre a escolha do síndico, ele fala que a Assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino. Poderá. E o porquê poderá? Porque não é uma norma congente, porque não é obrigatório. Porque o poderá está vinculado exatamente à condição do 1334, a condição da matéria que é trabalhada dentro da convenção. Outro item que nós vamos tratar dentro das convenções. As questões referentes a assembleias. Competência da Assembleia, forma de sua convocação e os quórums exigidos para as deliberações. Quais deliberações? Todas. Todas aquelas que poderão ser quórums especiais tratados dentro da lei ou quórums especiais tratados para a coletividade. A coletividade considera que um assunto específico seja tratado por um quórum especial. Então é respeitado isso. Tanto que quando nós formos falar de sessão permanente, nós vamos verificar que a sessão permanente ela ocorre quando existe obrigação de quórums especiais na lei ou nas normas internas do condomínio. Outra condição que nós vamos encontrar dentro da convenção. Uma outra condição é a condição das sanções a que estão sujeitos os condôminos ou possuidores. Então, toda a matéria de sanção, penalidades administrativas que serão impostas aos proprietários e aos possuidores, proprietários aqui também entendidos aqueles que são assemelhados, nós vamos encontrar dentro da convenção. E a matéria do que pode e o que não pode, o direito material, nós vamos encontrar no regimento interno. Não podemos inverter a ordem. O que é matéria de convenção é exatamente quais são as penalidades, o direito de defesa destas penalidades e quem julga administrativamente estas penalidades. Enquanto o que pode e o que não pode vai estar no regimento interno. Regimento interno que, ora, é também uma matéria da convenção. O regimento interno é matéria da convenção. Porém, ele tem uma vida autônoma. E nós vamos verificar que nesta vida autônoma que ele tem, por isso, em 2004, o artigo 1351 foi alterado, retirando o regimento interno ali de um conceito de que a alteração seria por 2/3. Tanto que quando falarmos das assembleias eletrônicas, vamos observar que as normas complementares das assembleias eletrônicas, única regra que nós vamos encontrar que não está dentro da convenção vai estar num regimento interno, porque elas são complementares e trabalham com assuntos digitais. Estas normas vão ser aprovadas por maioria simples, seguindo inclusive um entendimento jurisprudencial de que no regimento interno se altera com maioria simples. Por essa razão, nós temos que ter em mente o que o STJ já nos orientou no recurso especial 165-2595 do Paraná, aonde aquilo que nós formos colocar na convenção não pode sair do nosso ordenamento jurídico, desta sintonia com o nosso ordenamento jurídico.
permitindo, assim, que haja uma harmonia entre a regra do condomínio e as normas atuais da nossa legislação. Porém, sempre observado o artigo 2035 do Código Civil, uma regra master, de que a convenção vai ter seu valor, ainda que ela seja muito antiga. Porém, se ela criar algum efeito atual, terá que ter esta sintonia com as normas atuais. Respeitada a questão da norma congente, as normas obrigatórias que a própria lei traz. Ok. Convenção, no entanto, diz ali a súmula 260 do STJ que ela tem a sua validade imediatamente quando aprovada. Não precisa se esperar o registro. Imediatamente para todos os condôminos. Com esta súmula, inclusive, há a compreensão de que a convenção também tem a sua validade para os futuros proprietários, sem a necessidade de eles anuírem a esta convenção. Convenção não é um contrato que necessita desta anuência dos novos. Ela é um ato-regra. Tudo no condomínio, na verdade, a gente observa que é sui generis. Por quê? Porque ele não é pessoa jurídica. Ele também não é pessoa natural. Ele é um instituto específico que recebe a possibilidade de ser uma pessoa jurídica. Bom, Cristiano, perante terceiros, no entanto, como que os condomínios eles devem se comportar? Neste caso, perante terceiros, obrigatoriamente eles precisam da convenção registrada. E convenção registrada aonde? A convenção registrada dentro do cartório de registros de imóveis. Artigo 167, inciso 1, item 17 da Lei de Registros Públicos. Regimento interno é uma outra norma interna. Esta outra norma interna, ela tem especificamente um conteúdo do dia a dia. Um conteúdo que eu considero como sendo conteúdo comportamental. Como que os condôminos e os possuidores, como que aqueles que estão no dia a dia atuando dentro do condomínio, vão se comportar dentro daquele condomínio. O que pode, o que não pode. Isso vai ser o conteúdo do regimento interno. É importante a gente não deixar esse regimento interno com lacunas. Até porque, por ele ser dinâmico e se alterar o regimento interno de tempos em tempos, de acordo com a coletividade, de acordo com aquilo que nós criamos dentro do condomínio, este regimento interno, ele poderá ser alterado de acordo com o quórum estabelecido na convenção. Esse quórum estabelecido na convenção, nós temos ali a possibilidade de incluir a maioria simples. Por quê? Os tribunais já reconhecem esta possibilidade e o próprio Código Civil, quando trata das assembleias eletrônicas, fala que seria em regimento interno por maioria simples dos presentes. Mas eu posso criar uma regra com um quórum maior? Sim, você pode. A tua coletividade pode. Não é recomendada. Por que não é recomendado? Porque trava muitas vezes. Trava muitas vezes esse dinamismo, trava muitas vezes essa condição de que esta sociedade possa estabelecer outras modernidades, pode trazer para dentro do condomínio outras regras, que hoje, por exemplo, lá fora seria aceito, dentro do condomínio pode ser aceito, né? Uma questão nesse sentido é a questão que a gente tem na condução dos animais dentro do condomínio. Essa condução dos animais dentro do condomínio, respeitado sempre a posse responsável e a responsabilidade do tutor de conduzir o seu animal dentro do condomínio, mas o condomínio pode estabelecer alguns critérios para quê?
haja uma harmonia da presença dos animais e dos condomínios. Critérios estes que não vão afrontar nem o direito animal, nem muito menos o direito de ir e vir do tutor. Bom, mas Cristiano, o regimento interno, voltando a falar dele, ele pode trabalhar assuntos que muitas vezes não estão ali no seu, no objetivo dele. Eu consigo ter no regimento interno, por exemplo, assuntos que poderiam ser da convenção, mas por ele ser um quórum menor eu trabalhar com ele. Posso usar o regimento interno para isso? Não. O regimento interno é exclusivamente para os assuntos que são comportamentais do dia a dia. Assuntos que são de caráter da convenção, eu não vou poder utilizar dentro do regimento interno. Porque senão eu estou afrontando um direito de todos. Um direito que, por ser uma questão administrativa, muitas vezes, é um direito que está agregado à propriedade. É um direito que eu comprei naquele condomínio exatamente porque eu sei que é desta forma. E se houver uma diferença desta forma, precisaria ter esta representatividade da coletividade. Um assunto que o STJ vem decidindo a respeito exatamente dessa necessidade de estar na convenção e por um quórum especial, um quórum de pelo menos 2/3, é o assunto da proibição de locação por temporada. É um assunto polêmico, claro, porque eu estou afrontando um direito do dispor daquele proprietário. Eu estou mais ou menos atingindo ali o artigo 170 da Constituição Federal, que inclui a propriedade dentro de um ordenamento econômico. Então, eu estou restringindo também esta parte e estou simplesmente não observando o parágrafo 2º do artigo 1228, que diz ali o confortável e algo para não afrontar o direito de propriedade de forma, muitas consensual, de prejudicar mesmo alguém. Há debates a respeito disso. Claro que vai ter esses debates, mas a tendência é que, pelo menos dentro dos condomínios, haja regras e haja uma representatividade de 2/3, não podendo ser, por exemplo, um regimento interno a se fazer essa alteração. Cristiano, mas como que a gente faria uma alteração desta convenção ou destas normas dentro do condomínio? Qualquer tipo de alteração dentro de um condomínio, das normas internas, nós tratamos isso como sendo um projeto. E por que um projeto? Porque eu preciso fazer a coletividade entender que vai haver esta alteração e os motivos que esta coletividade terá para mudar estas normas internas. Então, neste projeto tem etapas. Vamos trabalhar estas etapas. Essas etapas vão começar com o interesse da coletividade. Eu não posso trabalhar em alteração de convenção sem que eu tenha certeza que a coletividade tem este interesse em fazer essas alterações. Seja numa convenção, seja num regimento interno, seja até numa questão de destinação na especificação do condomínio. Bom, a partir do momento que eu observei que tem este interesse, eu vou ter uma pré-proposta de texto, para que esta pré-proposta seja apresentada a todos previamente. É importante eu apresentar para todos previamente, porque assim todos terão conhecimento do conteúdo. Ninguém lê. Isso é um outro problema, e é um problema pessoal. Nós estamos tratando aqui de, pelo menos, atingir o objetivo de transparência. Passei este conteúdo para que todos leiam, com um prazo para que haja pedidos de alteração, o que no jargão legislativo se chama destaques. Ok. Uma vez que
tenha uma resposta desse pessoal, dessa coletividade, dessa massa condominial, eu vou ter o texto base e os destaques. Por um direito constitucional, a informação, toda vez que eu vou levar isto para uma assembleia, eu tenho que tomar sempre o cuidado de respeitar também as pessoas que leram as informações e falaram: isso eu não quero deliberar, eu deixo para a massa condominial liberar. É o direito daquele do ausente. Para isso, eu não posso ficar alterando ou apresentando textos surpresas de imediato dentro da Assembleia. Debates não significam trazer coisas novas sem que os outros não tenham conhecimento. Aí eu estaria afrontando o direito de todo mundo ter conhecimento e ter a possibilidade de participar. Então, para isso, mandei o texto base, recebi os destaques, faço a convocação já com estas duas opções. Opções do texto base e opções do destaque. No dia da Assembleia, o que nós vamos ter? Vamos ter uma aprovação sobre o texto base. Sim ou não? Aprova ou não aprova? O interesse que foi apresentado inicialmente vai ser confirmado ou não para alterar o texto? Aprovou o texto base. Passamos, então, a discutir item a item dos destaques. Sim ou não para cada um dos destaques. Sem criar nada novo, porque não está o novo dentro da pauta. Já foi dado a oportunidade antes de haver manifestações. Com isso eu respeito todo o direito à informação e todo o direito de propriedade. Aprovou-se o texto base e os destaques, sim ou não, eu tenho, ao final, o texto da nova norma interna do condomínio, seja ela convenção, seja ela destinação na instituição, seja ela regimento interno, pelos quórums necessários para cada um dos documentos. Essa ata vai ser levada a registro. Ainda que tenha validade imediata, se ela mexer nas questões administrativas, por exemplo, de representatividade do condomínio, obrigatoriamente eu preciso levar a registro no cartório de imóveis. Cristiano, você está falando que nem tudo é registrável? Eu estou falando que a legislação nem tudo obriga a registro. É sempre recomendável que você faça esse registro para dar ali conhecimento a todos da sociedade como funciona aquele condomínio, para que não haja nenhuma discussão a respeito. Mas os assuntos administrativos, obrigatoriamente, eu preciso levar a registro. Porque os terceiros, no caso, Banco, Receita Federal, instituições financeiras e Receita Federal, precisam desse documento registrado, que é chamado constitutivo do condomínio. É importante ainda a gente estabelecer uma condição que foi introduzida em 2022. A questão de, apesar de ser um assunto de competência das convenções, as assembleias eletrônicas introduzidas em 2022 pela Lei 14.309, ela traz uma observação importante. A observação de que o regimento interno deve trabalhar com os assuntos complementares das assembleias eletrônicas. A gente já comentou que esses assuntos complementares, eles são em função do dinamismo que a nossa sociedade traz na questão do direito digital, porque estamos falando de assembleias eletrônicas. Mas o que seria isto? Bom, dentro dessas assembleias eletrônicas, nós vamos também trabalhar com o assunto da convocação eletrônica. Essa convocação eletrônica, como nós falamos na primeira aula, como tratamos da Lei Geral de Proteção de Dados, ela deve seguir o cadastro do condomínio. Então, poderá ali esclarecer a todos os condôminos esta necessidade e esta possibilidade das assembleias eletrônicas, quando ocorrerem ou mesmo híbridas,
terem a convocação nos termos da convenção, seguindo assim o cadastro do condomínio, porque serão enviadas digitalmente. Cristiano, mas esse digital seria como? Geralmente, ela é enviada por e-mail. Não é utilizado os meios de comunicação de WhatsApp ou similares por uma questão de nem sempre estar correto quem é que está naquele telefone, de quem é aquele telefone. Muitas vezes a propriedade está no nome do marido e do pai, e é o filho que está no WhatsApp ou no grupo do WhatsApp ou o celular de contato. Então, nessa condição, a gente tem que estabelecer essas regras complementares. Nestas regras complementares, nós também vamos estabelecer a condição da votação eletrônica. Como nós vamos conduzir esta votação eletrônica? Quais seriam as possibilidades de votação eletrônica, se haveria certificação ou não dessas votações? Quais seriam as plataformas ou quais seriam os meios que nós poderíamos utilizar? Lembrando que por estas normas complementares, serem alteradas por maioria simples, não tenho que me preocupar se eu estou regendo demais com um tipo apenas de votação eletrônica. Por quê? Pode ser alterado a qualquer momento. É só importante a gente lembrar destas alterações. Um terceiro item a ser complementado é a condição de representatividade dentro das assembleias eletrônicas. Como será feita a confirmação de que você é você? Vamos lembrar aqui na pandemia que a votação nas casas legislativas eram feitas por aplicativos de reuniões online. E não era computado porque a pessoa abria a câmera, era computado pelo logar. O logar dava direito já daquela pessoa ter o comparecimento. Então computava-se ali o quórum pelos parlamentares que estavam logados, não necessariamente pelos parlamentares que estavam com as câmeras abertas. É uma regra que eu posso criar dentro daquele condomínio. Até porque se fala muito em lista de presença, e nós vamos ver na aula de assembleias que a lista de presença é um acessório, não necessariamente é uma exigência. E pode, nessas normas complementares, estabelecer que esta lista de presença seja substituída nas assembleias eletrônicas por declarações no próprio corpo da ata. Outra condição que a gente pode estabelecer é essa própria ata, como vai ser feita esta assinatura. Esta assinatura será uma assinatura digital com reconhecimento do ICP Brasil ou não? Não será. Poderá ser aceita qualquer outro tipo de assinatura para o condomínio. São regras complementares que nós vamos ter dentro dos condomínios, dentro do regimento interno, em função das assembleias eletrônicas. Neste mesmo conceito, a gente pode complementar alguns assuntos da convenção? Não. A lei só observa esta exceção, a exceção das assembleias eletrônicas. Pode, no entanto, você estabelecer os critérios de como funciona o acesso, por exemplo, das imagens, o acesso ao seu banco de dados. Isso não é matéria de convenção, é matéria de regimento interno, porque também é uma exceção que precisa ser dinâmica de acordo com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. São normas que compõem uma coleção dentro do condomínio que toda pessoa que vai trabalhar com condomínio tem que ter. A especificação, a convenção e o regimento. E dentro do regimento, todos os complementos que a gente vai agregando. Não só o comportamental das áreas comuns, mas também estes assuntos paralelos que vão se agregando. Lembrem, a fundamentação do Código Civil, os princípios do Código Civil, me permitem agregar assuntos extras ao condomínio. Não é algo hermeticamente fechado, é algo dinâmico, aberto, que permite trazer coisas novas. O condomínio permite que a coletividade traga coisas novas. Mas precisa estar sempre atento. Para quê?
para que haja essa disponibilidade de levar a uma assembleia e desta assembleia sair a regra do sim ou do não. Com isso, partimos agora para o quiz. Na nossa primeira pergunta do quiz, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A instituição do condomínio se altera apenas por unanimidade. Alternativa B. A convenção e a alteração de destinação da edificação ou unidade condominial prevista na instituição se altera por 2/3. Alternativa C. O regimento interno se altera por 2/3. E alternativa D. Todas as normas internas se alteram por unanimidade. A resposta correta é a alternativa B. A convenção e alteração de destinação da edificação ou unidade condominial prevista na instituição se altera por 2/3. Como nós explicamos na aula, esta foi uma alteração de 2022. Alteração do artigo 1351. O artigo que já tinha sido alterado em 2004 volta a ser alterado em 2022 para facilidade administrativa do condomínio, colocando também a destinação, que é matéria da instituição do condomínio, com um quórum de 2/3, facilitando com esta redução a vida dos condomínios e o dinamismo de eles observarem a alteração do comportamento da sua massa condominial. De repente, condomínios que eram não residenciais, aquilo que a gente chama de comercial, passam a ter a possibilidade de ser mistos ou até mesmo residenciais e vice-versa. Próxima pergunta. Os conteúdos da convenção condominial, de acordo com o Código Civil, são rateios, administração, assembleias, sanções e regimento interno. Alternativa B, dia a dia, formas de propriedade e administração. Alternativa C, rateios, proibições de locação e assembleias. Alternativa D, administração, dia a dia e proibições. Resposta correta, alternativa A, rateios, administração, assembleias, sanções e regimento interno. A Convenção do Condomínio, artigo 1334. O conteúdo dela, além de repetir a parte da instituição com referência à identificação das unidades, suas frações e destinação, também traz assuntos com referência à forma de rateio, à forma de pagamento, as questões administrativas, as questões com referência às sanções dentro do condomínio, as questões com referência às assembleias e a questão do regimento interno, que apesar de estar como conteúdo da convenção, tem uma vida própria, tem uma regra própria. Qual a regra? Estes assuntos do regimento interno, eles acabam sendo alterados por um quórum de maioria simples. Observamos ainda, no artigo 1334, que vão estar equiparados aos assuntos deste artigo 1334, vão estar equiparados aos condôminos, aqueles que são promitentes compradores e cessionários de direito. Ou seja, para estes assuntos de rateios, assembleias, administração, sanções e dia a dia do condomínio, estas pessoas que são reconhecidas pelo condomínio, porque não são proprietários na palavra do Código Civil, não estão com registro ainda no cartório de imóveis, mas já se apresentaram aos condomínios como tal e possuem a posse comprovada deste imóvel, então eles, neste momento, estão equiparados a condôminos e para os condomínios, para as normas da convenção, são proprietários. Próxima pergunta. Qual a exceção que o Código Civil indica como sendo matéria de regimento interno, ainda que conste no 1334 do Código Civil como matéria da convenção? Alternativa A, assuntos que envolvam a administração do condomínio. Alternativa B,
assuntos que tratam sobre normas complementares de assembleias eletrônicas. Alternativa C, assuntos que tratam sobre rateio de despesa. Alternativa D, assuntos que tratam sobre penalidades. Resposta correta, alternativa D, os assuntos que tratam sobre normas complementares das assembleias eletrônicas. A legislador, ou legislador, na verdade, ele acabou deixando esta exceção pela flexibilidade da própria sociedade com o direito digital. As assembleias eletrônicas vão evoluindo passo a passo. E nesta evolução poderão aparecer normas, objetos diferentes que nós vamos utilizar, instrumentos, ferramentas diferentes eletrônicas que nós vamos utilizar nas assembleias eletrônicas, permitindo assim que o condomínio as reconheça como válidas e, nesta condição, altere as suas normas complementares, deixando claro para todos os condôminos como será esta assembleia eletrônica. Então, nesta condição, é uma exceção. Dessa forma, nós vimos na aula de hoje a importância das normas condominiais para a vida do condomínio. Estas normas condominiais, essas normas internas, elas integram toda a nossa propriedade. Elas são o fruto do desejo da coletividade. As normas expressam o fruto do pensamento coletivo. O que cada condomínio vai ter. Ainda que os condomínios sejam muito semelhantes, cada norma interna poderá ser diferente. Porque aquela coletividade entende como importante um assunto e não entende tão importante como outro, ou entende um assunto que deva ser argumentado de uma forma e outro deve ser argumentado de outra forma. São condomínios parecidíssimos, estruturas são parecidas, mas as pessoas que lá residem são diferentes. Esta representatividade apenas de diferentes quórums vai demonstrar o que pode ser dinâmico e o que deve ser observado pela massa condominial representativa, porque influencia também na propriedade. As questões estabelecidas ali que nós vimos na convenção mexem com a sua propriedade, então precisam de um quórum maior. As questões estruturais da especificação mexem com a propriedade como um todo, inclusive na sua matrícula, e precisam de uma representatividade ainda maior, salvo a destinação. E o dia a dia? Bom, o dia a dia é mais dinâmico, e por isso, muitas vezes, a maioria simples é definida ali para os condomínios, como sendo as regras estabelecidas do que pode e o que não pode, o como usar aquilo que nós temos em comum. Lembrando, a importância da participação das pessoas faz parte de quem administra o condomínio e de quem atua na consultoria condominial na área jurídica, fazer e proporcionar este diálogo mais fácil com todos para que haja a participação, este engajamento de todos dentro dos condomínios. Com isso, nós chegamos à aula final de normas internas. Na próxima aula, nós vamos trabalhar a questão de quem usa estas normas, a sindicatura condominial. E assim, chegamos ao fim desta aula. Quem quiser conversar comigo, @Cristiano de Souza Advocacia nas redes sociais. Conto com vocês nas próximas aulas do Saber Direito. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioitvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.